Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Esse versículo bíblico está lá no livro de Salmos, capítulo 145, versículo 3. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre adjuntos adnominais, determinantes dos nomes, tá? O objetivo principal é que vocês consigam identificar os determinantes dos substantivos, né? E consigam classificá-los, tá? Corretamente. Bom, na unidade anterior, vocês viram a respeito de sujeito, né? O sujeito todo sujeito, né, ele tem um núcleo, né, e quando eu falo de sujeito, de núcleo do sujeito, de predicado, eu estou classificando os elementos dessa oração, eu digo que eu fiz uma análise sintática, tá, da oração. Então, eu estou classificando sintaticamente, tá? E no caso aí, para me encontrar o núcleo do sujeito, é só observar qual que é o elemento principal, né, do sujeito. Por exemplo, as vitrines estão muito bem decoradas. Quem é que estão muito bem decoradas? As vitrines, tá? Então, por exemplo, se eu falo, as estão muito bem decoradas. Não faltou alguma informação aí? E se eu falo, vitrines estão muito bem decoradas? Por mais que sintamos a falta do as, do artigo as, mas quando eu falo vitrines estão bem decoradas, consegue se comunicar algo, tá? Então, o sujeito, as vitrines, desses dois elementos aí, o principal elemento é vitrines, tá? E por isso que vitrines é classificada como núcleo do sujeito, ok? Então, sintaticamente, eu digo que as vitrines é o sujeito, né? E vitrines é o núcleo do sujeito. E morfologicamente, eu posso classificar o as como artigo definido e vitrines como substantivo, tá? E esse as aí, ele está acompanhando, né? Ele está acompanhando o substantivo para determiná-lo, para ampliar informações a respeito de vitrines. Não é uma vitrine, não é uma vitrine qualquer, não é só vitrine, é o quê? São as vitrines, tá? Não é só vitrines, são as vitrines. Então esse as aí, ele determina, ele especifica o substantivo vitrines, tá? Então eu digo que esse as, ele é um determinante do substantivo vitrines, tá? A mesma coisa ocorre aí na segunda oração, onde diz: um falso supermercado foi criado na França para observação de clientes. Quem foi criado na França para observação de clientes? Foi um falso ou foi o supermercado? Um falso foi criado na França para observação de clientes? Não, né? Supermercado foi criado na França para observação de clientes? Sim. Então, mesmo o meu sujeito sendo um falso supermercado, o meu núcleo do sujeito vai ser supermercado, tá bom? E esses elementos aí, analisando sintaticamente, um falso supermercado se trata de um sujeito, tá? Agora, analisando morfologicamente, eu tenho o que é artigo indefinido, o falso, ele é um adjetivo, tá? E eu tenho o supermercado, que é um substantivo. Então, tanto a palavrinha quanto a palavrinha falsa, essas palavrinhas elas estão acompanhando o substantivo supermercado para caracterizá-lo, para ampliar informações a respeito do supermercado, né? Para trazer uma informação extra a respeito do substantivo supermercado, tá? Não é só supermercado, é um supermercado. Não é só um supermercado, é um falso supermercado, tá? Então,
esses elementos aí que estão acompanhando o substantivo supermercado, eles estão ampliando informações, né? Eles estão passando informações detalhadas, né? Mais detalhadas a respeito do substantivo supermercado. E eu digo que esses dois elementos aí, tanto o artigo 1 quanto o adjetivo falso, eu digo que eles são determinantes do substantivo, tá? Então, o as, artigo definido, o artigo indefinido, e o falso aqui, adjetivo, essas palavrinhas aí, elas estão agindo como determinantes dos substantivos, e esses determinantes aí do substantivo, eles têm a função sintática de adjuntos adnominais, tá? Então, morfologicamente, eu posso classificá-los individualmente. As, artigo definido, artigo indefinido, falso, adjetivo. Mas morfologicamente, eu classifico eles como adjuntos adnominais, ok? E nós temos aí que os adjuntos adnominais, eles podem estar presentes em outras partes da oração, tá? E não apenas no sujeito. Como os adjuntos adnominais, eles acompanham o substantivo, então, aonde estiver o substantivo, né, com os seus determinantes, ali estará também os adjuntos adnominais, já que os adjuntos adnominais nada mais é do que a classificação sintática dos determinantes do substantivo, tá? Então, eu tenho aí, no predicado, eu tenho o substantivo automóveis, tá? E esse substantivo automóveis, ele está sendo determinado, ele está recebendo mais informações a respeito, né, está se passando mais informações a respeito desse substantivo automóveis, através dos seus determinantes. Os seus, primeiros e elétricos, tá? Então, não é só automóveis, são os seus primeiros automóveis elétricos, tá? Então, não é só automóveis, são os seus primeiros automóveis, e não só os seus primeiros automóveis, mas os seus primeiros automóveis elétricos. Então, cada elemento, cada palavrinha aí que pertence a uma classe gramatical, cada uma delas vai ampliando informações a respeito desse substantivo, tá? E por acompanhar o substantivo, determinando-o e ampliando informações a respeito desse substantivo, eu classifico esses elementos aí, tá, como adjuntos adnominais. Está junto ao nome, né? Adjunto, se eu tirar aí o AD, né, vai ficar juntos nominais, ou seja, juntos ao nome. E qual é a classe gramatical que nomeia seres vivos e não vivos? Substantivo. Então, se em qualquer local da oração em que estiver um substantivo e esse substantivo ele estiver acompanhado dos determinantes dele, ou seja, de palavrinhas que pertencem a classes gramaticais que têm o intuito de ampliar informações a respeito desse substantivo, eu digo que essas palavrinhas, esses elementos aí, eles são determinantes do substantivo e, sintaticamente, eles são classificados como adjuntos adnominais, ok? E nós temos aí o substantivo automóveis, aí eu tenho o os, artigo, né, seus é pronome, primeiros numeral, elétricos e adjetivos. Quando eu pego aí, eu analiso palavrinha por palavrinha, né, classificando, né, indicando a que classe gramatical pertence cada palavrinha, eu digo que eu estou fazendo uma análise morfológica das palavras, tá? Agora, quando eu falo que esse os, artigos, seus, pronome, primeiros, numeral e elétricos, adjetivos, quando eu digo que todos esses elementos aí que determinam o substantivo, que eles são sintaticamente adjuntos adnominais, eu estou fazendo uma análise sintática, tá? E essa oração desenvolvida aqui, ela pode ser reduzida ao retirarmos os determinantes, tá, do substantivo.
Então, a frase pode ficar assim, ó, a oração pode ficar assim. Indústrias automobilísticas lançam automóveis. Mas perceberam que perde o sentido, não é o mesmo sentido que a oração anterior? Não tem o mesmo sentido essa frase reduzida, porque falta as particularidades, né, que foram faladas a respeito desse substantivo automóveis, tá? E podemos dizer também que os adjuntos adnominais, eles são termos que acompanham o substantivo, como eu já havia falado, e a função sintática, pode ser essa função sintática de adjunto adnominal, ela pode ser exercida pelas seguintes classes gramaticais: artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral, pronomes, que acompanham o substantivo, tá? Então, todas essas classes gramaticais aí, quando elas estão acompanhando o substantivo para ampliar informações a respeito desse substantivo, eu posso classificar essas palavras sintaticamente com uma função de adjuntos adnominais, ok? E nós terminamos aí a explicação para fixar a explicação. Para fixar o que vocês estudaram nessa videoaula, eu quero que vocês respondam aí as atividades das páginas 144 a 146. Estarei no grupo do WhatsApp ou na plataforma. Obrigada e até a próxima aula. Fiquem com Deus.